Telelab, nós temos muita dificuldade, porque o Telelab ele é um laboratório que objetiva fomentar práticas de produção audiovisual e televisiva e apoiar disciplinas que também se focam na produção audiovisual e televisiva. E a nossa principal dificuldade é a falta de equipamentos. No momento, por exemplo, nós não temos nenhuma câmera funcionando aqui no estúdio de televisão da FIC, o que nos levou a suspender a produção de diversas atividades, entre elas programas, interprogramas, reportagens, que estavam sendo aqui produzidas, inclusive de apoio a disciplinas ofertadas pelo curso de jornalismo. Tá, em relação a equipamentos, até que a gente tem uma estrutura interessante. A parte da estrutura está sucateada, no sentido de que já é muito antiga. E aí precisa, para as novas mídias, para as novas maneiras de comunicação, precisam de equipamentos um pouco mais atualizados. Então a gente tem, dentro do estúdio, todo o suporte de cabos, a gente tem suporte de câmeras, tripé, de iluminação, mas destes que estão em pleno funcionamento, por exemplo, de câmeras, nós temos 2 câmeras em pleno funcionamento. Temos, em termos de tripé, alguns tripés em funcionamento, mas outros estão quebrados. Parte de iluminação, são 6 jogos de iluminação. Desses 6 jogos, temos 2 que estão funcionando, outros 4 que não. Então, em termos de estrutura geral, o estúdio em si ele estaria bem equipado. Ele não está tão bem equipado porque parte dessa estrutura não está funcional e parte está em conserto. A área de produção audiovisual, de telejornalismo e tal, é a mais carente hoje em termos de equipamento, hoje não, há um bom tempo, dentro da FIC e especialmente do curso de jornalismo, que é o que mais utiliza o estúdio, né, e esse laboratório. Justamente por isso é o que tem a maior lista e os maiores valores também do nosso grande pedido de equipamentos que o curso de jornalismo fez a partir de 2012, ainda na coordenação do professor Juarez. Naquele momento em que fizemos toda a lista dos nossos equipamentos, isso também ficou muito, muito, muito claro, né? A parte mais cara do nosso projeto de reestruturação e a lista maior foi dessa área e ninguém questionou, porque isso ficou muito claro. Se não conseguirmos ser atendidos nas outras áreas, vamos batalhar para sermos atendidos nessa, porque é a mais carente. Olha, os equipamentos não chegaram ainda, apesar de terem sido feitos os pedidos em 2012 e 2013. E novos pedidos foram feitos agora em 2014. O problema chama-se DMP, Departamento de Material e Patrimônio, que, em função da falta de funcionários ou da carência de funcionários, não tem conseguido agilizar os pedidos em toda a universidade. O que mais acontece é a falta de planejamento. As unidades elas querem determinado equipamento e elas não fazem o planejamento. Elas pensam, a maioria das pessoas não são capacitadas, elas não têm conhecimento de que uma licitação leva tempo, é burocrática, são vários gargalos que tem até o equipamento chegar lá no local. Então tem que ter um planejamento, você tem que ir atrás, procurar se informar, ligar aqui pra gente, saber como é que funciona. A maioria não se interessa em saber mais. Então fica complicado, eles cobram da gente, mas não sabem como funciona. E a partir do momento que a pessoa tem um pouquinho de conhecimento aqui, ela vai planejar melhor as suas compras. Não temos também uma política de formação técnica para esses estudantes, né, que vão pegar uma câmera, que vão sair para produzir, que vão sair para gravar e que muitas vezes, por falta de conhecimento técnico, acabam danificando um equipamento e sendo responsáveis pelo pagamento do conserto do mesmo.
nem a melhor TV, o repórter da melhor TV, o editor da melhor TV, da maior rede do país, ele vai achar que ele tem todas as condições adequadas para trabalhar. Agora aqui a gente tem minimamente. A gente, aliás, no telejornalismo a gente não tem quase nada. Nós somos o primo pobre do pobre. Porque se a gente não investir, o estudante sai da universidade sem uma base formada, né? Ele não tem condições de distinguir nem mesmo qual é o talento ou qual é a vontade que ele tem, que área que ele quer atuar. Investir em oficinas, talvez até investir em disciplinas pré-requisitos. Eu acho que disciplinas teórico-práticas precisam de ter pré-requisitos. Vamos ampliar o número de disciplinas? Vamos. Mas vamos fazer disciplinas de verão para que esse estudante tenha condição de manusear um equipamento, uma ilha de edição, que é muito mais cara do que uma câmera. Então, é preciso um investimento, esforço concentrado e um esforço conjunto. As pessoas têm que ter um mínimo de habilitação para manusear os equipamentos. Está escrito lá no regulamento. Tá? Esse regulamento tem que ser colocado em prática o mais rigorosamente possível. Todos os alunos, antes de saírem para captar imagens e som, né, fazerem as suas gravações externas, elas devem fazer esse curso básico de cinegrafia. A gente pode implementá-la a partir do semestre que vem, para minimizar o problema de equipamentos estragados.